Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez a este canal Sob a Luz das Reflexões. Espero que todos se encontrem bem neste momento que estou gravando o vídeo. Aqui no canal, os vídeos, nós vamos começar uma nova playlist agora, que é a playlist voltada mais para o campo da filosofia, né? Pensamentos. E para iniciar esse bate-papo mais voltado para a filosofia, que serão divididos em vários vídeos, eu decidi começar por um tema que eu acho extremamente interessante, né? Que eu descobri há mais ou menos um ano na minha vida e venho tentando praticar suas vertentes, que é o minimalismo. Mas não aquele minimalismo que se refere a uma série de movimentos artístico, cultural, estético que percorreram partes do século XX, né, e que até hoje ainda perduram na sociedade. Não é esse movimento artístico que nós vamos estar conversando. É essa questão do minimalismo como uma filosofia de vida, como um estilo de vida. Eu acho que algum de vocês já deve ter ouvido falar nesse minimalismo e eu quero hoje esmiuçar um pouco mais, né, algumas questões relacionadas a esse estilo de vida. O minimalismo em si, pessoal, eu coloco como máxima que é simplificar a vida, eliminando os excessos e mantendo somente o essencial para a nossa vida. É viver com menos coisas, somente o necessário, né? Ou seja, menos acaba sendo mais. Dentro dessa relação do minimalismo, tem os seus benefícios. Mas, Marcelo, quais seriam os benefícios dessa relação do minimalismo ao praticá-lo? Como eu falei para vocês, eu estou praticando minimalismo há mais ou menos um ano, né? E eu tenho tido aqui bons resultados, né? A gente acaba fazendo avaliação, né, de como eu era antes e de como eu me encontro hoje, tentando viver essa filosofia de vida. Dizer que, claro, uma vida minimalista, uma vida no estilo minimalista, ele nem sempre vai estar pronto e acabado. Geralmente a gente acaba recaindo em alguma coisa ali, né? Mas o interessante é que se retome e que tenha o foco dentro dessa vertente que você de repente escolheu e tal, para poder tá seguindo, né, gente? Então vamos lá, os benefícios do minimalismo. Primeiro eu vou com os benefícios mais materiais, né, mais objetivos que a gente já sente logo quando a gente começa a praticar. O consumo consciente é o primeiro que eu quero discutir com vocês. O consumo consciente no minimalismo é sempre que você for fazer uma compra, né, seja ela qual for, de vestuário, de alimentação, de objetos para casa, né, que a gente sempre possa ter na consciência, primeiro, eu preciso de fato disto, né, eu preciso desse objeto, eu preciso trocar de carro agora, digamos, ou trocar de moto agora, ou eu preciso de 2 carros, ou eu preciso de 2 motos, né? Porque o minimalismo ele não tem uma regra fechada dizendo tu podes isso ou tu não pode aquilo. Ele é uma forma de pensar a vida dentro de uma realização do consumo consciente. E aí, como é que eu enxergo toda essa situação? Claro, tem diversas pessoas que praticam minimalismo e cada um enxerga da sua forma. O legal dessa filosofia de vida é que cada um adequa a sua medida, né? Então este consumo consciente se faz necessário. E do momento que você pega isso para hábito, no início é muito difícil, né? A gente sente um bocado de dificuldade no início porque você está acostumado naquele paradigma antigo, né? De que vai, compra e se sente feliz, se sente alegre por estar comprando algo novo, por estar trazendo algo para sua casa, né? Mas quando você faz o consumo consciente, você começa a pensar, né? Toda vez que você vai ao lugar que você deseja comprar algo, você sempre pensa, preciso disso mesmo? Precisa ser agora? Né? E assim a gente vai obtendo essa relação de consciência nessa ideia de consumir. Também há muitos mitos voltados a essa questão do minimalismo. Tem algumas pessoas que acham que o minimalismo é viver numa miséria, é somente guardar o dinheiro e não comprar mais nada e viver esse radicalismo. Eu não enxergo dessa forma. Se tem alguém que enxerga, eu não enxergo dessa forma. Eu acho que o minimalismo ele é uma construção cotidiana, né? Uma construção diária, como muita coisa na nossa vida, e você vai ali montando a sua maneira de enxergar e a sua maneira de fazer, né? O segundo ponto que eu quero colocar agora é controles de gastos, né? Geralmente, quando você faz um consumo consciente, o primeiro ponto ali, você já pega ali uma questão do controle de gastos, que gera uma economia maior. Porque quando você faz esse consumo aí, com mais atenção, com mais precisão, digamos assim, você consegue controlar bastante gastos que você tinha ali e que era desnecessário e agora você não tem mais, porque agora tudo que você faz com relação aos seus gastos mensais
ou semanal, ou até diários, você pensa primeiro, você, né, reflete para depois fazê-los. Então, de cara, você já tem um grande ganho, que é o controle desses gastos, né, desnecessários. E que automaticamente gera uma economia financeira muito maior para você e para sua família. Outro ponto, mais espaço em casa e nos guarda-roupas, né? Veja só, quando eu começo, né, esse processo de filosofia de vida minimalista, eu começo a verificar que em casa, às vezes tem muita coisa, né? Tem muito móvel, e tem móveis que eu não uso, que está lá sempre empoeirado, mas eu não uso, utensílios domésticos que eu quase não uso, e está lá parado, empoeirado, né? Você começa a fazer, né, essas reflexões sobre isso, e começa a olhar para as coisas dentro de casa, os objetos e os móveis, de uma maneira que você não olhava antes. E aí você acaba com isso se desfazendo de alguns. O que dá para vender você vende, o que não dá para vender você faz doação, né? E assim você vai desapegando daquelas situações. E outra, você também mantém o espaço porque você, como eu falei no tópico anterior, né, do controle de gastos, você já, toda vez que for comprar, já não vai mais comprar algo desnecessário. Então, aquele acúmulo e aquele objeto ou material que estava na sua casa que você não utiliza mais, você já vai servir como exemplo para outras compras. Sempre você vai fazer a seguinte reflexão, na maioria das vezes. Pô, mas eu tinha lá em casa determinado objeto e eu nunca utilizei e tal. Será que este aqui eu vou utilizar de verdade? Porque, gente, na hora que a gente está nos lugares para comprar as coisas, ou então que a gente entra na internet para comprar via internet, a gente vai verificar, são várias propagandas falando do que o objeto serve para ti, de como faz, né? Digamos, a parte ali de eletrodomésticos ali, de cozinha, né? Aí diz que a geladeira tal é muito boa, porque faz isso, faz aquilo outro que a outra não faz, tem diversas funções, né? Aí é assadeira elétrica, é lava-louça, aí é um bocado de coisa que você vai, de repente, acreditando mesmo que é aquilo, e quando você compra, achando que aquilo ali você tem necessidade, logo depois você vê que não tem tanta necessidade para isso, né? Eu, inclusive, um tempo desse comprei uma airfry, né, que é aquelas fritadeiras elétricas sem óleo, e hoje eu verifico que a gente quase não usa ela aqui em casa. Ou seja, então talvez a gente não precisasse tanto desta fritadeira elétrica. E a gente começa a estar todo tempo refletindo sobre isso, né? Guarda-roupa é outra situação muito interessante também, pessoal. Muitas das vezes, principalmente mais as moças, né, as mulheres, falam muito sobre essa questão de que quase não tem roupas e tal, ou sapatos. E quando a gente olha no guarda-roupa ou olha na sapateira, tem bastante sapato, bastante roupa, bastante bolsa. Só que muitas das vezes são pouco usadas mesmo. Geralmente as pessoas gostam mais de umas peças e menos de outra. E as que não gostam vão ficando dentro do guarda-roupa e vai fazendo aquele acúmulo, né? E aí, às vezes, fica muito difícil desapegar. As pessoas têm muito apego com essas peças. E aí não vende, e aí também não se desfaz, não doa, e aí vai ficando. E assim gerando, né, mais acúmulo, que é o que o minimalismo vem tratar. Essa questão do... Outra situação, pessoal, é a questão dos alimentos e do acondicionamento, da compra desses alimentos, né? Se nós olharmos de forma minimalista para os alimentos e para como você adquire, você consegue também evitar o desperdício. Frutas, legumes, verduras, se você puder ir mais vezes ao supermercado e trazer só as quantidades que você possa consumir antes que ele venha apodrecer, antes que ele venha deteriorar, seria muito bom, porque assim, além de você economizar financeiramente, você também evita desperdício, evita geração de mais lixo e assim até acaba contribuindo para o meio ambiente. Então, essa questão da geladeira é importante dar uma olhada também e verificar de que maneira nós podemos estar adequando isso para o minimalismo, né? Uma situação muito interessante, pessoal, é que quando você consegue adentrar essa filosofia minimalista e adota ela para o seu estilo de vida, você começa a perceber que você vai precisar limpar menos coisas, menos objetos, porque você vai ter menos objetos. Você vai precisar cuidar de menos coisas, porque você vai ter menos coisas na sua casa, como roupas, menos sapato, menos armários. E assim você acaba ganhando tempo. E esse tempo que você usava para as atividades domésticas e para cuidar das coisas do qual você tinha e estava entulhado, que você só fazia limpar e muitas das vezes nem usava, ficava lá pegando poeira, né? Você consegue usar esse tempo para quê? Que é o que o minimalismo traz muito.
Transforme o seu tempo que você tem para cuidar das suas coisas dentro de casa e dos seus acúmulos e revista e transfira este tempo para o lazer, para o descanso, para viajar. É isso que o minimalismo prega. Não só guardar o dinheiro, né, excedente, o dinheiro que você de repente desperdiçava com consumo inconsciente, você agora vai pegar esse dinheiro também para fazer uma viagem do qual você gostaria de fazer, né? Ou então para fazer umas atividades de lazer que você gostaria de fazer e às vezes o dinheiro era muito curto e não dava. Então o dinheiro não é só para ser acumulado também, porque dinheiro por si só ele não tem valor nenhum. Dinheiro por si só ele não faz nada na tua vida, não acontece de nenhuma forma mudanças na tua vida ou te traz prazer algum. Dinheiro ele só serve para o que ele pode adquirir para ti, né? Do que ele é como um transporte entre o que você necessita e o que ele pode te proporcionar, né? Então, tem essa condição também. Você começa a ter esse tempo e ter esse recurso para fazer as atividades que antigamente você não fazia. Essa é mais uma vantagem. Outra desvantagem é o que eu já venho falando, o desapego, né? Desapegar mesmo. Eu sei que às vezes é muito difícil, né? Às vezes os homens têm aquelas coleções de camisa de futebol, mas não usa, fica lá só de coleção mesmo. Porque não dá para uma pessoa, um amigo querido, alguém que de fato vai usá-la, já que ele não usa, e que vai usar com carinho, com vontade, já que para ele está só como peça ilustrativa. Mas aí, gente, como eu estou dizendo, eu sei que essas questões de coleção, de coisas, é um apego sentimental que as pessoas têm por ela, aí cabe a cada um fazer o balanço do que é legal, do que não é legal manter, e tudo, mas essa ideia do desapego mesmo é que nós batemos muito mais forte dentro dessa situação. Eu sei que às vezes a gente compra uma coisa com muita dificuldade, e às vezes não quer se desfazer, e às vezes tem dificuldade para vender, e até para doar tem essa dificuldade para fazer. Então é importante estar de vez em quando refletindo sobre isso, como é que está a minha vida dos acúmulos, como é que estão meus apegos em bens materiais, né? Porque ao final de tudo, né, gente, te veio sem nada e vai voltar sem nada. Nessa vida, eu costumo sempre dizer que nada é nosso, tudo nos é emprestado, inclusive a nossa vida nos é emprestada e uma hora será pega de volta, né? E nós temos que estar preparados para essas situações todas da vida. Então, se nada é nosso, se tudo nos é emprestado, para que se apegar tanto, para que acumular tantas coisas? Às vezes eu fico vendo aquelas pessoas mais antigas e tal, aí foi um velório e tal, e a pessoa faleceu, e a gente olha lá em cima do guarda-roupa, ou então em cima dos armários tem panelas novas que nunca foram usadas, a pessoa comprou, mas às vezes por muito apego não queria usar, esperava um momento apropriado e não usava, né? A roupa, não, eu esperava um momento apropriado e não usava, e também ou não gostava da roupa e não fazia o desapego, não doava, não vendia, e ficava ali aquele acúmulo. Nós seres humanos às vezes temos uma predisposição muito grande para essa questão do acúmulo e do apego, né, gente? Veja só, outro ponto aqui, contribui para o meio ambiente, foi o que eu falei, quanto menos a gente consome coisas, né, menos lixo a gente gera. Assim a gente ajuda diretamente, contribui diretamente com o meio ambiente, né? Solidariedade. Solidariedade é outro ponto também que enaltece a nossa alma quando a gente pratica. Quando a gente faz o processo de desapego, algumas coisas a gente entende que vai vender e até vende, né? Outras a gente verifica e diz, não, isso aqui não dá para vender, ou isso aqui eu não quero vender, eu vou doar. Fazendo isso, esse objeto vai deixar de fazer parte da sua casa, da sua vida, e vai fazer parte da casa, da vida de uma pessoa que vai usar, que vai necessitar desse objeto de verdade e que vai fazer bom uso, né? Então essa solidariedade também é praticada e serve como um ganho para quem pratica o minimalismo, que é um ganho para a alma, se sentir bem por estar sendo solidário com o seu próximo, né? Também tem a tranquilidade. Depois de tudo isso que eu falei para vocês, a gente se sente mais tranquilo, mais leve, ao saber que nós estamos fazendo este consumo de uma maneira mais consciente, usando simplesmente o necessário para a nossa vida, e que nós vamos ver mais tarde que é tão pouco. E aí, quando a gente fala disso, a gente não fala em viver desconforto. Você compra e você utiliza as coisas conforme você se sente confortável com aquilo, né? E isso aí automaticamente traz uma tranquilidade e traz uma paz interior muito grande. Então, mais ou menos são esses alguns dos benefícios que o minimalismo e a prática dele no dia a dia, e a prática monitorada dele, traz para a gente. Tá? Agora, eu vou dar algumas dicas de como eu fiz aqui em casa e de como vocês de repente podem estar fazendo na casa de vocês. Comecem sempre pelas pequenas coisas, gente.
Se vocês começarem pelo grande ou tudo de uma vez só, talvez vocês tenham um impacto muito grande, porque vocês vão estar saindo de um paradigma para entrar numa nova modalidade de pensamento, uma nova modalidade de estilo de vida. E às vezes fazer de forma muito drástica, a gente acaba até nem conseguindo fazer. Então a minha dica é que a gente comece pelas poucas coisas, né? Aqui em casa eu comecei pelo guarda-roupa, vendo as peças de roupa que eu não utilizava mais e que mesmo nova eu quase não utilizava. E aí eu fui fazendo as doações dessa peça de roupa para as pessoas, né? E assim eu me desfiz de um bocado de peça e não comprei outras para substituir. Fiquei com as que ainda estavam boas e que eu acho que ainda dá para utilizar. E assim eu ganhei mais espaço no guarda-roupa e menos roupa para passar, menos roupa para lavar, né? E aí menos problemas com relação a esse tratamento todo dessa relação do guarda-roupas e da roupa. Assim, tendo mais tempo para aquilo que a gente já falou, que é o lazer, né? As atividades do qual nos dão mais prazer. Comecei pelo guarda-roupa, depois também nós verificamos aqui os objetos. Quais objetos poderiam estar duplicados? Aí nós também fizemos, alguns dava para vender, a gente vendeu, outros nós fizemos a doação. Depois fomos para cozinhas, utensílios domésticos, né, utensílios de cozinha. Pegamos um monte de utensílios do qual ficava lá, várias vasilhas que pouco eram usadas e estava todo o tempo poeirada. Fizemos a doação, desapegamos nas vasilhas, né? E depois, por fim, nós fomos fazer a análise da nossa lista de compra, né? A lista de compra mensal, semanal que nós fazíamos, o que nós poderíamos cortar, o que era de excesso, o que estava estragando, o que havia desperdício. Então nós fizemos dessa forma e hoje tudo que a gente vai fazer aqui em casa, a gente começa a pensar, mas será que a gente precisa de fato isso? Começa a se questionar. Quando eu não me questiono, minha companheira se questiona ou me questiona e a gente já desce para a realidade de novo e diz, não, vamos seguir nossa vertente minimalista, vamos pensar, mesmo continuar da forma que nós estávamos, que estava dando certo, estava bom. A gente sente a real economia, a gente sente a tranquilidade, a paz de espírito quando a gente pratica, gente. Vocês vão ver quando vocês começarem. Gente, agora nós vamos entrar numa parte que é a associação de um referencial teórico ao tema minimalismo, que esse referencial teórico é um filósofo grego estoico que viveu na Grécia Antiga, chamado Epíteto. O livro que eu quero trazer aqui já, um trecho ou dois trechos para nós estarmos analisando, é o livro Arte de Viver. A versão que eu tenho aqui é de Sharon Lebel. Eu recomendo leitura. Tem em PDF também na internet, vocês podem estar vendo para baixar. E eu preciso dar uma lida para vocês verem como o minimalismo ele se aproxima um tanto quanto do estoicismo também. Ao ler os dois, ao adentrar na prática dos dois, na leitura do estoicismo, né, através de Epíteto, e ao praticar o minimalismo, e também eu não só pratico o minimalismo, como interajo em grupos, né, de redes sociais minimalistas, eu também faço as postagens e faço os estudos dentro dessa vertente minimalista. E vocês vão verificar aqui, pessoal, eu preciso fazer uma leitura na íntegra para vocês verificarem como se aproxima bastante e como Epíteto naquela época já tinha um olhar sobre essas situações. O trecho é o trecho 53 do livro Arte de Viver. Começa assim: observe as proporções e as moderações adequadas. Estando vigilante, podemos impedir a tendência ao excesso. Seus bens devem ser proporcionais às suas necessidades do corpo, assim como o sapato deve adaptar-se ao tamanho do pé. Sem treinamento moral, podemos ser levados ao excesso. As pessoas às vezes são tentadas a comprar coisas supérfluas, extravagantes e variadas, quando deveriam pensar em utilidade, conforto e durabilidade. Quando caímos, mesmo que ligeiramente, na falta de moderação, corremos o risco de perder o equilíbrio e nos deixarmos levar por caprichos. Então esse é o trecho 53 do livro Arte de Viver de Epíteto, que eu recomendo bem a leitura, que o livro é muito bom, de uma leitura muito agradável e de fácil leitura, tá, pessoal? Para vocês verem então como o minimalismo aqui, ele se correlaciona com a ideia estoica do Epíteto, né? Sobre essa condição do consumo. Naquela época ele já falava, Epíteto nasceu, viveu ali entre 55 depois de Cristo a 135 depois de Cristo. Naquela época ele já tinha esse olhar, né, sobre essa condição. A maioria dos filósofos, gente, sempre versa sobre essa questão desse controle, desse equilíbrio na vida como um todo, né, pessoal? Agora, pessoal, entrando aqui
no outro tópico para fazer a correlação entre minimalismo e data comemorativa. Será que dá para associar uma coisa a outra? Vamos verificar. Eu quero alertar aqui que as coisas que eu vou estar falando aqui não é uma crítica a quem pratica algo diferenciado, a quem é maximalista, não. Cada um faz o que agrada ao seu coração, cada um faz o que atende à sua consciência. O ser humano é livre, é assim que tem que ser para fazer o que bem entende. Aqui eu estou simplesmente trazendo algo que eu estou desfrutando na minha vida, que eu estou estudando e resolvi dividir com vocês através do canal. Né? E o canal é justamente para isso, para suscitar reflexões, né? Para trazer reflexões para a gente. Então é isso, vamos verificar essas datas comemorativas. Às vezes, gente, eu fico observando, né, como funciona hoje, principalmente na atualidade, na contemporaneidade, essas questões de datas simbólicas, né, datas comemorativas. Eu vejo aqui, nós temos muitas datas que elas são de cunho religioso cristão, né, aqui no nosso país. E vou começar aqui a análise pela questão da Páscoa, né? A Páscoa tem a ver com a questão da crucificação, a ressurreição de Cristo e tal, e a Semana Santa para lembrar a ressurreição dele e tudo mais. Então, tem a ver com essa questão, simbolismo cristão dentro dessa realidade da Páscoa. Só que de um tempo para cá, aí já foi inserido o coelho, né? E hoje tem uma ideia de chocolate também no meio de Páscoa. E aí vieram os ovos de Páscoa, que remete ao coelho, aí ficou toda aquela questão. E aí esse contraponto que eu quero fazer aqui, eu quero conversar com vocês sobre isso, né? Como é que o mercado, como é que essa ideia mercantilista, né, de valores das coisas tem funcionado na nossa sociedade, dentro das nossas famílias, né? Toda vez que chega a Páscoa, nossas criancinhas já estão acostumadas lá a receber bombom de chocolate ou ovos de Páscoa. E aí a gente vai no supermercado fazer nossas compras e a gente vê aí nós conseguimos ver nessa época o valor dos ovos de Páscoa são absurdos, são caros. Né? E às vezes a gente deixa de comprar alguma coisa que tenha necessidade em casa para acabar comprando aqueles ovos de Páscoa, e é o que o Epíteto fala, fazendo o consumo por capricho, né? Fazendo o consumo mais por capricho, por quê? Porque a gente tem aquela ideia de convenção social que colocaram na nossa cabeça, que não, a minha criança na Páscoa tem que ter ovo de Páscoa, se não tiver ovo de Páscoa não foi Páscoa. E aí, cadê o simbolismo real da Páscoa? Né, que é a ideia lá do grande líder lá de quem é cristão, do Jesus, né, e toda essa condição de lembrar dele nessa época, de todos os seus ensinamentos. Às vezes é até esquecido isso aí. Às vezes a gente verifica que em algumas comemorações o coelhinho é mais importante e o chocolate é mais importante do que próprios ensinamentos de Jesus quando passou, né, nessa relação da época dele. Né? Então eu acho que é nisso que eu quero dizer que nós precisamos olhar também para a data simbólica de uma maneira mais minimalista. Se não tiver numa Páscoa a questão dos chocolates, dos ovos de Páscoa, como é que quem é cristão possa voltar o seu olhar para dentro do simbolismo do que é a condição mesmo representativa da Páscoa. Né? Vamos adiante aqui. Dia de pais, dia de mães, dia de namorado, dia de crianças. Né? Vocês veem a mídia massificando a questão dessas datas. Né? E às vezes a gente não se pergunta por que a mídia massifica tanto. E todas as vezes que vai se aproximando um mês antes de cada data dessa, aí começa. Olha, o perfume e tal é bom para o seu pai, porque seu pai vai ficar isso, aquilo, como ele merece. Tem muito essa questão do merecimento. O seu pai merece algo de bom, a sua mãe merece algo de bom, a sua criança merece algo de bom. Compre, 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 compre. É sempre no comprar, é sempre massificando essa condição. Né? E o real sentido da família. Porque dia de pai, dia de mãe, dia de namorado, dia de criança, é a relação de um outro ser humano, que é denominado ali na relação de família por pai, por mãe, por criança, mas são seres humanos, e essa relação, aí vamos refletir como é que está no Dia das Mães a minha relação com a minha mãe, não somente naquele dia, mas em todos os 365 dias do ano. Como é que está a minha relação? Será que não é isso que precisa ser fortificado? E talvez o almoço do Dia da Mãe não seja tão importante como eu viver o Dia das Mães durante o ano todo. A mesma coisa vale para o pai, para o Dia das Crianças, para os namorados, né? Vamos refletir sobre essas datas e vamos ver como é que está essa questão só mais materialista dentro disso, só mais do consumo exacerbado disso. Né? Vamos tentar aplicar o minimalismo também nisso. Se não der para fazer o almoço comemorativo dessas datas, paciência, faz uma reunião, dá um abraço, fica ali massificando a ideia da importância daquele ser humano na sua vida, né, gente? Eu acho que é por aí, sabe? E a gente verifica também os banquetes que são dados nessas datas, né? São banquetes grandes, né? Bastante coisa,
né? E aí eu não sei se de repente seria necessário tudo isso, porque muitas das vezes as famílias não estão em condições financeiras de fazer isso, mas são tão levados pela convenção social e tão pressionados da ideia de que tem que ter, porque e aí se não fizer acha que não, que a mãe vai ficar triste, que o pai vai ficar triste. Eu sempre outra coisa interessante são as bodas de casamento que inventaram, né, pessoal? Eu acho que para cada ano tem uma boda diferente, é boda de ouro, é de safira e por aí vai. São diversas bodas que foram inventadas justamente na ideia dessa relação de novo de presentear. A maioria das vezes tem isso. É de presentear e tudo, e é sempre na ideia consumista do presente, do presente, do presente, como se fosse a parte mais importante dessas relações. Por fim, pessoal, aqui nesta pequena análise, eu trago essa realidade que nós vamos ter agora, que é o Natal, né? O Natal está se aproximando, e eu sempre digo que eu tenho um bocado de dificuldade nessa época de Natal, porque são algumas coisas ali, aí eu respeito todos os olhares, respeito todas as concepções, mas são algumas coisas que me deixam intrigado e que às vezes eu, sei lá, não vejo muita, para mim, muita importância em algumas situações que é dada, né? De novo, o Natal, né? Um evento de cunho religioso cristão, né? Para quem é cristão, e que tem ali o nascimento do grande líder das pessoas que são cristãs, né, que é o de Jesus. Esse é o simbolismo maior, o nascimento, né, do líder Jesus para quem é cristão. Eu fico observando a grande quantidade de comida que é preparado para a questão da ceia, né? E como a imprensa e como as pessoas convencionaram as famílias de que no Natal tem que ter peru, de que no Natal tem que ter Chester, de que no Natal tem que ter tender, de que no Natal tem que ter essas coisas próprias do Natal que vocês já sabem, né? As frutas da época e tudo mais. Só que o problema é que quando a gente faz isso aí, quando a gente foca muito nessa questão do alimento, dessa ceia, a gente vai para o supermercado e a gente vê que nessas épocas, os produtos que são da época natalina, que é para compor a ceia de Natal, a mesa de Natal, estão absurdo de caro. Estão extremamente caras, bem elevados os valores. E as pessoas estão lá, todo mundo consumindo, comprando, consumindo, comprando, consumindo. Por quê? Porque dizem que tem que ter esse tipo de comida. Se não tiver este tipo, essa espécie de comida na data, as pessoas, a maioria das pessoas que estão convencionadas a fazer, ficam tristes, sentem-se um pouco culpadas, e o pior de tudo, às vezes, as pessoas às vezes não têm condições de estar fazendo essa ceia, estão passando por dificuldade financeira, mas fazem um esforço sobre-humano para manter a tradição, para manter a ceia, né? De novo eu digo, nem um pouco de problema com quem faz, quem se sente à vontade de fazer, faça. O que eu trago aqui é só nos refletirmos sobre isso. Por que não pode substituir? Né? Quando eu vejo na imprensa todo tempo dizendo, porque na ceia do Natal tem que ter isso, e toda hora tu liga a televisão ou vê alguma coisa na internet, é tudo sobre Natal, ceia. Aí foca-se muito no Natal, na mídia, sobre ceia e sobre decoração natalina. Ceia e decoração natalina, que todos os dois são produtos, né, de mercado. A decoração e os produtos de alimento da ceia. São tudo produtos de mercado e que elevam-se os preços nessa época. E aí fica, gente, todo o tempo esse consumo. Aí volta para a questão do consumo inconsciente, né? Por que eu não posso substituir os tradicionais itens da ceia de Natal por um outro? Por que eu não posso fazer isso? Né? Só para refletir. E das decorações, por que eu tenho que fazer a decoração? Já fica aqui meio automático. Quantas vezes eu parei para pensar, se esse ano eu não fizer, de boa, tranquilo. Quantas vezes eu parei para pensar? E aí, a questão também de compras, que a gente vê, eu tenho que comprar roupa nova para o Natal, eu tenho que comprar roupa nova para o Ano Novo, tenho que comprar sapato novo para o Ano Novo, para o Natal, que não pode passar com roupa velha. Tem muita gente envolvida no meio dessa situação, com esse tipo de concepção, de que tem que comprar roupa nova, de que tem que comprar, e não é só para si, é para ele, para a família toda e tal. E aí as crianças vão crescendo também, porque essas tradições vão passando de pai para filho, e aí vai crescendo, feliz da forma que é e da forma que deseja, tá, pessoal? E com tudo isso, com toda essa atenção dada à decoração, com toda essa situação dada à compra de roupas, e essas firulas todas, muitas das vezes induzida e massificada pela mídia, acaba se esquecendo o simbolismo, acaba se esquecendo lá o que eu disse no início, para que é o Natal? Para lembrar o nascimento de Jesus, para quem é cristão, para lembrar o nascimento de Jesus. E aí, como é que está isso? Como é que está a minha relação? Né? Embora eu não seja cristão, mas eu pergunto para as pessoas que são cristãs, como é que está a sua relação com o seu grande líder, né, religioso, seu grande líder, não religioso, perdão, mas seu grande líder espiritual, que é o Jesus, né, para quem é cristão? Como é que está essa relação?
tá legal, eu tenho feito minhas orações, minhas meditações, minhas rezas, né, para o que eu acredito, né, dessa forma espiritual e tudo. Como é que tá? Porque isso é o mais importante. É para isso que eu acredito que o Natal serve, para fazer essas grandes reflexões, né? Mais um trecho aqui de epíteto para enfatizar e para avalizar, dar aval, mais uma vez, essa questão que a gente traz da discussão do se alimentar, né? E se alimentar de qualquer jeito e comer bastante porque é final de ano e eu mereço, né? Trecho 50 do livro Arte de Viver. Cortesia e lógica, cada uma em seu lugar. Boas maneiras e lógica são coisas diferentes e cada uma tem uma aplicação adequada. A premissa, entre aspas, ou é preto ou é branco, funciona bem numa argumentação isolada, mas nem tanto numa conversa amigável. Da mesma forma, poderia fazer sentido se você se servir de uma grande quantidade de comida em um banquete se tivesse com muita fome. Mas não seria bem educado, não seria de bom tom. Quando você estiver à mesa com outras pessoas, tenha não só a consciência do quanto seu corpo aprecia as iguarias oferecidas, como também a importância das boas maneiras e do refinamento pessoal. Então, Epíteto, mais uma vez eu trago aqui um trecho do livro que correlaciona com o tema que eu estava discutindo agora. Não é porque se tem muita comida que eu vou comer exageradamente, né? E eu também, quando estou em meio de amigo, eu sempre costumo dizer, para algo, a mesma história do comer, sentar-se num banquete oferecido em um evento, em uma festa, não deveria ser, como o Epíteto fala, somente para, eu vou usar a lógica de que tem muita comida, então eu vou comer bastante e vou exagerar e até passar mal de repente, que muitas vezes as pessoas passam mal com isso. Não é, né? Eu acho que os banquetes, as festas comemorativas, elas têm ali um simbolismo maior, que não é a finalidade só se alimentar, só comer por comer, né? Então, gente, é mais ou menos esse olhar que eu trago para vocês nesse vídeo aqui. Vamos conversar mais sobre a Arte de Viver de Epíteto. Esse livro é muito bom. De novo, eu indico que vocês dêem uma lida nele. Muito bom, um livro pequeno, mas de muita sabedoria, carregado de muita sabedoria. E dizer para vocês que eu espero ter trazido aqui algumas reflexões a respeito dessas situações. Espero ter sido entendido qual a minha intenção dentro desse olhar, né? E que respeito todo e qualquer ponto de vista divergente do meu, nessa minha intenção aqui de trazer verdades e colocar verdades propriamente dita para ninguém. A minha intenção aqui só é dialogar com vocês de alguns pontos de vista que eu pratico e que acredito, né? E nós podermos juntos estar ampliando o nosso olhar para a vida, né? Então, pessoal, fiquem todos sob a luz das reflexões. Um abraço.